Tá aqui um polinômio. A gente vai tentar aplicar um método para a gente encontrar quem são as raízes racionais, caso o nosso polinômio tenha, né, raízes racionais, pode ser que ele não tenha. Então a gente faz aquele mesmo processo. Primeira coisa, verificar se todos os coeficientes são inteiros. Então, 2, 1 e menos 1, sim, eles são inteiros, então eu posso partir para o meu método. Então o primeiro passo é achar quem que é meu A0, no caso é o menos 1, e achar quem que é o meu AN, no caso é o 2. E lembrar que o meu A0 está relacionado ao meu conjunto P, que é formado por todos os divisores de A0. Então, os divisores de menos 1 serão o próprio menos 1 e 1. E o meu AN está relacionado ao meu Q, que vai ser o conjunto de todos os números divisores de 2. Quem são os números divisores de 2? Menos 1, 1, menos 2, 2. Tudo bem? E o próximo passo é montar o conjunto maior, que é formado pela divisão de P sobre Q, fazendo a combinação de todos os elementos aqui dentro. Então, como é que será a primeira combinação? A gente vai fazer menos 1 dividido por menos 1, que vai dar 1 positivo, menos 1 dividido por 1, que dá menos 1, menos 1 dividido por menos 2, que dá menos meio, e menos 1 dividido por 2, menos 1 dividido por menos 2 dá mais meio, e menos 1 dividido por 2 dá menos meio. Vocês podem observar que se eu fizer tudo por 1 aqui, os resultados vão dar o mesmo. Então eu não preciso repetir, tá, gente? Porque não tem porquê, não faz sentido eu repetir os resultados. 1 por 1, menos 1 vai dar menos 1, 1 por 1 vai dar 1, então já está aqui, então não precisa repetir. O que eu vou fazer agora? Fazer aquilo que a gente está acostumado, que é o cálculo na força bruta. Vamos verificar que se o nosso polinômio tem raízes reais, e caso ele tenha, elas vão estar aqui dentro. É isso que o nosso teorema garante. Então, vamos só armar de novo as operações aqui. Então, o que eu fiz? Está aqui o nosso polinômio. A gente quer encontrar as raízes racionais dele, caso ele tenha. Está aqui o nosso conjunto, né, que a gente montou, que é o grupo formado pelos candidatos às raízes. Então, pode ser que algum deles aqui seja uma raiz racional do nosso polinômio. Então, o que eu fiz? Eu só armei as operações aqui, estou fazendo o cálculo. Joguei o menos 1 no x, 1 menos meio, para ver se algum deles vai zerar. Então, o primeiro passo aqui, olha, vai dar, isso aqui dá menos 1, então dá menos 2, ou menos 1, ou menos 1. Isso aqui a gente já viu que não, eu não preciso nem realizar isso aqui, que eu já sei que está diferente de 0. Então, menos 1 está fora, ele já não é nossa raiz racional, né? Então, fazendo para 1, a gente vê que dá 2, mais 1, menos 1. Também, de novo, isso aqui é diferente de 0. Ou seja, 1 também não é nossa raiz racional. Ou seja, aquela nossa esperança de que nossas 3 raízes estivessem dentro do nosso conjunto de candidatos às raízes, ele já não existe mais, né? Porque a gente queria que tivesse 3 e 2 aqui já foram, então a gente já sabe que o nosso polinômio, ele não tem, uma das raízes dele não é racional. A gente já sabe disso. Então a gente tem que testar agora para as outras 2 que sobraram e torcer para que elas sejam raízes. Então isso aqui vai dar 2 menos 2 sobre 8 mais, na verdade, menos, né? Menos meio, menos 1. E logo de cara já dá para perceber que isso aqui também é diferente de 0. Então, olha isso que está acontecendo. Do nosso conjunto de possíveis candidatos às raízes, né? A gente já eliminou 3, ou seja, a gente só tem mais um exemplo, a gente só tem mais uma opção. Então vamos ver, vamos torcer para ela dar certo. Mesma coisa aqui, olha, vai dar 2 oitavos mais meio
E olha aqui, também isso, logo de cara a gente já percebe que isso é diferente de zero. Então, o que está acontecendo aqui? O nosso método, ele vasculha o conjunto dos racionais. Se a nossa raiz, se o nosso polinômio tiver uma raiz racional, a gente vai encontrar. O que esse exemplo está dizendo para a gente? Que o nosso polinômio não possui raiz racional. Ou seja, a nossa raiz, ela pode ser uma raiz irracional, ela pode ser uma raiz complexa. A gente não sabe o que está acontecendo aqui dentro, porque infelizmente o nosso método ele falha, entre aspas, para esse polinômio. Por quê? Porque nenhuma raiz dele é racional. Se fosse racional, a gente ia encontrar. Mas como não é, infelizmente, a gente não acha. O próximo passo agora é eu demonstrar, né, como que isso aqui se verifica. Então, não é uma demonstração tão simples. Ela precisa de uma manobra matemática, uma manipulação matemática um pouquinho mais esperta, mas assim que eu mostrar vai ficar mais claro e vocês vão concordar com o que eu estou fazendo e que, de fato, isso é válido. Bem, então, só para relembrar, o nosso método exige que o nosso polinômio inicial tenha todos os coeficientes inteiros, que caso, né, a gente encontre raízes, né, candidatos às raízes, ele não garante a existência das raízes. Ou seja, assim que a gente olha para o nosso conjunto de possíveis raízes, a gente não está garantindo que vai sair uma raiz lá de dentro. A única coisa que a gente tem certeza é, se o meu polinômio tiver raiz racional, ele vai estar no nosso conjunto. Como no nosso caso aqui, nosso polinômio não tem raiz racional, ou seja, ela pode estar em outro conjunto que a gente não sabe quem que é, então o nosso método não capta essa informação. E a gente tem que partir para outros métodos, que vão ser um pouco mais elaborados, um pouco mais trabalhosos e até mesmo computacionais. Então, é isso. Para o nosso método de pesquisa de raízes racionais, agora fica faltando só a demonstração. Então, aqui a gente parte para a demonstração, né, do que a gente está fazendo é de fato verdadeiro. Mesmo que nem sempre a gente encontre, mas o que a gente encontra de fato a gente pode garantir que é verdade, que é válido o que a gente está fazendo. Então é o seguinte, o que eu vou fazer aqui, eu vou pegar P e Q e vou supor que ele é a raiz do meu polinômio, igual a gente estava fazendo antes. Então, em todos os x eu coloco um P sobre Q, tá bom? E assumo que isso dá zero. O próximo passo que eu vou fazer aqui agora pode não ser tão intuitivo, mas eu vou pegar e vou multiplicar cada termo desses aqui por Qn. Por que eu estou multiplicando por Qn? Porque na hora que eu multiplicar esse termo aqui por Qn, aqui vai ter um Qn embaixo, eu vou conseguir cortar o meu Qn de cima com o meu Qn de baixo. No próximo termo de cá, como eu tenho um N a menos, eu vou conseguir cortar todos os de baixo, mas em cima vai sobrar 1. Aí vai ficar Qn. No terceiro termo vai ficar Qa2, entendeu? Vai ficar sempre um termo a mais do que o de baixo. No caso, como esse aqui vai ter menos 2, então ele vai ter menos 2, vai ter mais 2 n em cima. Então, e assim vai sucessivamente. Então, eu só vou organizar aqui para ficar um pouco mais claro. Então, o que eu fiz aqui? Eu multipliquei tudo por Qn, tudo bem? Então, eu consigo cortar com os Qs embaixo, então para o primeiro termo vai sumir o meu Q todo. Como o Q, aqui no meu segundo termo, eu tenho n menos 1, porque no primeiro some todo, né? No Qn menos 1 tem um menos um Q, então vai sobrar um Q em cima, né? Olha ele aqui. Então, assim vai fazendo sucessivamente. O que eu fiz? Aí chega lá na zero, né? Que vai estar 0 vezes Qn, porque não tem termo para simplificar embaixo. Eu só troquei ele, passei pelo outro lado da igualdade. E eu tinha colocado o P em evidência. Deixa eu apagar aqui antes de mostrar. Eu coloco o P em evidência. Então, tá vendo o que era Pn? Eu coloquei um P em evidência, então fica Pn menos 1. Aqui era Pn menos 1.
Então, se eu tirei um P de cá para colocar em evidência, fica Pn menos 2. E assim eu vou fazendo em todos. Tudo bem? E como eu passei o A0 para lá, ele não tem Pn, então não preciso colocá-lo em evidência. Tá? E aí, o que eu faço? Eu pego o meu P, passo ele dividindo para cá. E como, né, a gente queria que o nosso P e o Q fossem primos entre si, então, se P é divisor desse termo aqui, ele tem que dividir a zero. Então, de fato, A0 é um múltiplo de P. Que era o que a gente queria, que era o que a gente estava fazendo todas as vezes quando a gente definia o conjunto P em função de A0. Então, a gente constata que a gente podia fazer aquilo. Para fazer para o Q, é o mesmo processo, só vou reescrevê-lo aqui e vou explicar de novo. O que eu fiz aqui? A gente faz aquele mesmo processo, né? Simplifica os P's, simplifica os QNs, só que no meu primeiro termo, como eu vou conseguir cortar todos os QNs, então eu vou ter só a NPN, certo? Então o que eu faço? Eu pego esse termo e passo para o outro lado da igualdade. Então vai sobrar vários termos que eu vou ter, no meu caso vai começar com a N1, a N-1, PN menos 1 vezes 1 QN, porque era QN menos 1 embaixo, e eu multipliquei por QN em cima, então cortei e sobra 1, que é o que eu fiz aqui. E aí, todos os meus termos que tem Q, eu pego um Q e ponho em evidência. Então, se aqui, no meu termo, eu tinha um Q, eu passo para cá, o Q some, né? Aqui eu tinha um Q elevado a 2, então, quando eu coloco em evidência, sobra 1. E eu faço isso para todos. Colocando um Q em evidência, eu faço aquele mesmo processinho, eu passo ele dividindo, e eu verifico que, de fato, a N é um múltiplo de Q, e a gente constata também de novo que a gente poderia fazer aquele processo dos conjuntinhos, né? Do conjunto de P de números, né? Que está relacionado a zero, e o conjuntinho Q de números que está relacionado a N. Então é dessa forma que a gente valida o que a gente estava fazendo. É só isso mesmo.